Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei de trazer aqui para compartilhar com vocês o meu processo de autoconhecimento. O que isso mudou na minha vida, o que isso significa para mim, o que tem me ajudado, de que forma que tem me ajudado, de que forma que é positivo e tem contribuído no meu caminhar, na minha trajetória de vida. Como eu tinha mencionado, não é algo técnico, mas sim aquilo que eu aprendi, é minha experiência e como que eu hoje posso olhar para mim e tudo aquilo que eu aprendi no passado tempo, dos anos atrás, e que eu continuo aprendendo todos os dias, né? E primeiramente eu quero dizer que quando a gente busca o autoconhecimento, é preciso que eu aprenda também a me ouvir, que eu me cale para me entender, para me ouvir e para trazer essa conexão daquilo que, né, o que eu penso, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo e daquilo que eu interiorizo. Então é um processo realmente onde você vai olhar para dentro de você e ao mesmo tempo você vai estar olhando em volta e tudo aquilo que você tem vivido. Ter também muita vontade de encontrar aquilo que você procura. É um processo pelo qual, quando você tem ali uma ferida, um machucado e que precisa ser tratado, você vai passar um remédio, ele vai doer, mas você sabe que aquele remédio vai te trazer uma cura, ele vai te trazer um benefício e que não é do dia para a noite. Aquele processo ele vai devagar, sendo higienizado, cuidado e zelando pelo aquele ferimento e ele vai sendo ali cicatrizado. Então, o processo de autoconhecimento, ele também é assim. O que eu quero dizer como assim, ponto principal desse processo de autoconhecimento é que Jesus, que Cristo, a minha fé, ela teve como foi fundamental, ela foi o fundamento para esse processo todo, eu me afirmar e eu ter certeza daquilo que eu estava indo num caminho realmente que era um caminho pleno, de segurança para mim. No início, gente, eu posso dizer que eu sempre tive uma vida normal. Eu sempre estive dentro dos padrões, né, que a sociedade coloca como normal, do que as pessoas olham como uma pessoa normal, né, sempre uma pessoa que procurei fazer as coisas da melhor forma possível. Mas sempre teve algo que me inquietou durante um período da minha vida. E essas inquietudes, elas foram sendo, a cada ano que passava, havendo um pouco mais de insatisfação e inquietude, e talvez eu não queria parar para olhar, para realmente ver o que era aquilo. E elas foram crescendo, 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 como se fosse ali uma bolinha de neve, né? Você vê as coisas acontecendo e você não para examinar. E assim que foi comigo. O que aconteceu na minha vida foram várias coisas que no decorrer da vida da gente nós vamos tomando decisões que são decisões que erradas, ou às vezes decisões que nós não imaginamos a consequência que aquilo vai tomar, a proporção que aquilo ali vai atingir, e às vezes a gente age por impulsividade, então algum resultado vai ter, né? Resultados negativos que, se eu não analiso direitinho a decisão que eu vou tomar, é óbvio que algum resultado que eu vou ter que eu não me agrade. E saber lidar com essas questões de consequência, resultado negativo, ela requer da gente uma boa administração, um bom gerenciamento, e nem sempre a gente consegue isso. Eu tomo uma decisão errada e aí eu simplesmente posso deixar para lá, não querer saber, ou eu simplesmente também posso introspectar aquilo e começar um processo aí de culpa, de frustração, e eu não quero
dizer aqui que a pessoa vai entrar numa depressão, porque não é isso, não foi meu caso, mas eu tive aí um processo por um longo período de um processo de frustração e de culpa por algumas decisões que eu tive que optar, tive que escolher. E o que acontece? Que eu sentia que algo estava errado, que algo precisava ser reorganizado. E eu só fui perceber isso em um determinado período da minha vida. E esse determinado período foi quando todas as emoções elas estavam muito afloradas, estava um estado emocional muito sensível, e foi quando esse estado mental, estado emocional começou a dar alertas, foi que eu comecei a perceber que algo estava saindo ali da linha. E não foi só um estado de alerta mental, mas o meu corpo ele também começou a dar alertas, e todo aquele peso, toda aquela frustração, toda aquela culpa e até as inseguranças e medos também, eles começaram a se transformar em dores físicas. Não foi só uma dor emocional, mas foi uma dor física. E eu passei por um momento em que eu tive que fazer realmente um tratamento, porque eu me vi numa situação em que o medo ele tinha tomado conta de mim, a culpa ela já estava totalmente infiltrada e contaminada dentro de mim, e eu precisava sair daquele lugar. Precisava sair porque eu me amava, porque eu amava a minha família, e eu não queria nos ver numa posição de dor, numa posição de sofrimento, que é o que já estava começando a acontecer. Então, o meu despertar ele começa por aí. E o que, voltando a frisar, que eu quero que fique muito bem esclarecido, a minha ponte, que é a minha ponte de fé, que me leva a Deus, essa foi o meu alicerce, né? E foi buscando a Deus e buscando em terapia, eu fui percebendo todas aquelas frustrações que gritavam dentro de mim, elas urravam, elas realmente gemiam dentro de mim. E em alguns momentos em que eu estava sozinha, eu chegava a chorar, a me entristecer, e eu pedia muito a Deus, né, que não me deixasse ficar daquela forma prostrada, né? Eu não podia ficar prostrada, eu não admitia a mim mesma que eu ficasse daquele jeito. E isso eu ia caminhando, mas aquilo dentro de mim ia me corroendo. Então chegou o momento que eu precisei realmente buscar uma terapia, buscar uma ajuda externa, e a terapia ela foi muito útil para mim, ela foi muito válida, porque foi lá que eu consegui ter essa liberdade naquele momento, porque ela foi para mim, ela teve para mim essa liberdade, né? Talvez para outra pessoa funcione de uma outra forma, mas foi aquele momento ali onde eu pude falar das minhas queixas, das minhas dores, das minhas ansiedades, dos meus medos, e falar com total liberdade e começar ali a me questionar, né? Por que eu estava daquela forma, entender quem eu era naquele momento, o que eu tinha deixado para trás, por que eu sofria daquele jeito. Então foi um processo que veio acrescentando devagar, com muito questionamento, muitas dúvidas, e foi acrescentando. E em paralelo eu ia buscando sempre o conhecimento através das escrituras sagradas, buscando entender, buscando crescer naquele conhecimento, o que ele poderia falar sobre aqueles meus problemas específicos, sobre aquelas minhas dificuldades. E eu teria aqui vários versículos para eu falar, vários versículos para mencionar que me impactaram nesses momentos, né? E tem um versículo que diz assim que o homem ele perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento ele é também um conhecimento espiritual que muitas das vezes nós não vamos buscar na Bíblia, outros vão buscar em outras fontes, né? Seja que você acredita, né? Eu acredito na Bíblia Sagrada, eu sou cristã, então
aquela palavra, eu tinha como assim, eu vou buscar. Eu vou procurar entender e algo aqui vai falar comigo, né? Algo aqui vai me servir para orientar-me. E teve uma vez que eu me impactei com um versículo que dizia assim: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido ele seca até os ossos. E aí tinha um outro versículo que diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. E quando eu me deparei com esses versículos, eu falei: eu estou secando meus ossos por dentro. Eu estou aqui me abatendo, a minha alma está abatida. E o meu semblante começava a mostrar isso. Através, né, do olhar, através do falar, a gente começa a transparecer tudo isso. E o mais interessante de tudo é que enquanto eu buscava ali na terapia e eu comecei a buscar o conhecimento também através de leituras da parte da ciência, o que a psicologia explicava, e comecei a buscar tudo isso para entender o que estava realmente, como que eu poderia sair daquilo dali, como que eu poderia organizar os meus pensamentos, a minha mente. Eu via na escritura sagrada que era espetacular, porque tudo que ela me falava, eu acabava lendo também e firmava ainda mais. Aquilo ali me dava certeza que eu estava no caminho certo, porque tudo que eu lia trazia para mim uma autoafirmação. E diante desse processo de terapia, eu comecei a entender que quem eu era, o que eu tinha sido. E eu descobri, em uma fase da minha vida, já fazendo terapia, eu descobri que em alguns momentos eu tinha raiva de mim. Eu tinha também saudade de mim. Era uma sensação que eu não sabia como explicar. Como era que aquele de fato aquilo acontecia, mas ao mesmo tempo que eu tinha raiva, eu tinha saudade e eu tinha medo, eu me sentia insegura. E aquela situação, ela me angustiava, porque eu queria sair daquele lugar, eu queria ter segurança, eu queria ter uma autoafirmação, né? E não me bastava eu entender naquele momento que eu tinha minha fé, mas eu queria entender e me apropriar também da autoestima, do conhecimento, me apropriar de mim, da minha essência, né? Que eu estava realmente meia que, acho que tinha perdido uma parte dessa essência. Então, gente, é um caminhar que realmente você tem que fazer um esforço, porque você tem que se questionar, você tem que buscar, você tem que ler também bastante, você tem que estar com o coração também aberto para que você possa ter humildade de aprender, de você perguntar, sabe? É algo assim que ao mesmo tempo você sabe que você pode descobrir algo ou relembrar algo que não vai te trazer muita alegria naquele momento, mas vai te trazer uma liberdade posterior, sabe? Uma libertação. E então eu comecei através, né, dessa terapia, da leitura, sempre firmada ali na palavra de Deus, eu comecei a ler bastante sobre o tema, sobre a questão de culpa, de ansiedade. E aí eu descobri um assunto sobre o gerenciamento de pensamentos e sobre inteligência emocional, né? Que é como você focar soluções em vez de focar problemas. E eu comecei a experienciar isso, trazer para a minha vida e começar a praticar lentamente. É como eu coloco aqui, sempre aqui no Instagram, um passo de cada vez, né? Devagar, com paciência, respeitando os meus limites. Até porque eu cheguei em um determinado ponto em que eu vi que a minha personalidade, ela estava... não era mais aquela pessoa
tão ativa como eu era antes. Parece assim que eu tinha uma alimentação. E eu sei que isso é ocasionado por todo o processo que eu passei de dores né, emocionais, físicas, onde me deixaram naquele momento por um processo mais lento, né? Então, gente, eu comecei, né, a experienciar tudo isso e de forma muito positiva e devagar eu fui começando a falar daquilo também para meu marido, meu filho, minha família, minha mãe, minhas irmãs e tudo aquilo que eu fui falando devagar. Alguns eu falava de forma mais profunda, de algo realmente que eu estava vivenciando, e outros, né, apenas de forma mais resumida, mas fui externando tudo isso, esse sentimento. E foi muito bom esse processo de externar, até porque tinha um momento em que eu ficava meia reprimida, eu não gostava de falar sobre isso. E eu vi o tanto que foi importante, as pessoas certas no meu caminho, o momento certo em que eu pude falar, em que eu pude observar, sabe? O momento que eu estava ali aprendendo, foi tudo muito, um processo de muita cautela, mas ao mesmo tempo ele foi um processo bem intenso, e na verdade ele é um processo ainda, porque ele é um processo contínuo, porque a cada dia eu me deparo com uma situação em que eu tenho que usar a inteligência emocional para contornar aquela situação. Eu preciso que eu venha estar consciente, porque o estado de consciência da situação faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a mudança, para a transformação. Eu estar consciente da situação, do problema, do que eu preciso fazer, de como eu não posso estar. Então, a tomada de consciência, ela é fundamental. E aí, gente, o que eu descobri? Que isso traz, gera uma saúde psíquica, que traz aí só melhorias, né? Para mim, pode trazer para vocês também. E fui reorganizando e venho me reorganizando, né? O que isso gerou na minha vida? Eu entendi quem eu era, em que parte que eu estava, que eu tinha ficado, que eu estava com saudades de mim, o que eu tinha me tornado, as minhas expectativas frustradas, meus sonhos, o que eu fazia, até chegar hoje, né, até tá nesse caminho. Então, de lá para cá, eu consegui ter essa percepção. E eu tenho me desafiado, porque não é fácil, é um caminho onde a gente se desafia todos os dias, né? Se desafiando a olhar de forma positiva as situações, aprender com os erros, aprender com as dificuldades. Todos os dias a gente se desafia a algo novo, porque ainda mais agora, né, em tempos de pandemia, e que realmente é um desafio diário. E é normal sentir esses medos, como eu já falei aqui, até mesmo falei no vídeo anterior sobre a questão de ser vulnerável. Isso aí foi algo que também foi transformador para mim. E o que eu quero deixar aqui para você, e dizer o que foi muito útil para mim. Respeitar o teu tempo. Foi o que eu fiz, respeitei o meu tempo. Não esperar receber dos outros o que você dá. Né? Não espero receber aquilo que você está dando. Não se cobre perfeição, não se cobre que você tem que ser 100% em tudo. Entender que você não deve viver das expectativas alheias. Né? Viva conforme é o seu limite, conforme você vai demandando das situações, e você vai fazendo devagar, com paciência. E tem algo que é muito primordial: busque conhecer, busque boas referências, busque conhecimento, busque meditar naquilo que você está aprendendo. A minha fé, ela foi importante, né? Eu sei que cada um aqui, né, tem a sua fé, então é algo que nós não vou estar trazendo aqui nesse assunto, é muito particular.
Mas a humildade de aprender, tenha a humildade de aprender, tenha a humildade de dizer que você não sabe, coloque seus valores, seus princípios como fundamentos para que você não se perca nesse autoconhecimento, né? Então, procure entender o que são seus valores, o que é para poder você tomar uma direção, para você tomar um norte. E a dica que eu deixo como grande e valiosa, não seja algoze de si própria, né? Então, que você olhe para você e não se torture, não se culpe, apenas olhe para você e diga que você vai melhorar, que você vai aprender, mas não se culpe, porque a culpa, ela traz ela machuca demais, ela traz muitos pensamentos ruins, ela machuca, ela é dolorida, ela não deixa que a gente prossiga, ela cria uma barreira de impedimento. Então, se liberte da culpa, procure caminhar, procure olhar para frente e, se puder, dance. É isso, gente. Eu espero que eu possa ter contribuído aqui de alguma forma, se você também tenha passado por tomado algumas decisões, né? Assim como eu tomei em uma época da minha vida, que não tiveram resultados positivos, né? Que você possa olhar para elas e ver que você pode mudar e reorganizar tudo isso aí, viu? É isso, gente. Até breve.